Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Douglas e seja bem-vindo para a nossa aula de Geografia. Hoje eu gostaria que você abrisse o seu livro no número 2, na página 159. Nós vamos falar de um assunto muito legal, que é as ordens mundiais e a globalização. Note o seguinte, eu dividi essa aula em dois momentos. Neste primeiro bloco, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar a respeito das ordens mundiais vigentes pós-Segunda Guerra Mundial, que dura até a queda do Muro de Berlim em 1989. E na aula seguinte nós vamos falar de globalização propriamente dito. O objetivo é que a aula não fique muito extensa e você possa fechar o assunto quando terminar o vídeo e continuá-lo no próximo vídeo. Tudo bem? Então, nessa primeira aula, nós vamos falar a respeito desse momento de globalização, aliás, desse momento antes da globalização. Aqui você observa que uma das principais características da globalização é, além da economia mundial, as telecomunicações, ou a velocidade das informações que fazem com que o mundo ele se torne cada vez menor. Hoje, você pode comprar algo da China sem sair de casa e sem conhecer ninguém, simplesmente por alguns cliques no seu celular. E esse mundo ele é resultado daquilo que acontece pós-Segunda Guerra Mundial. Olha aí. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre o mundo bipolar 1, a Guerra Fria. Note o seguinte, é importante nós pensarmos que durante a Guerra Fria vigorou intensamente a propaganda capitalista liderada pelos Estados Unidos e a propaganda soviética anticapitalista pró-socialista liderada pela União Soviética. Essas propagandas tinham o objetivo de fortalecer o convencimento interno de suas populações. Para os Estados Unidos, o capitalismo era o melhor e para a União Soviética, o socialismo era mais justo, e também de expandir essa ideologia para outros países. E os países que não eram nem do bloco capitalista, da Aliança Capitalista, nem os países socialistas, eles eram disputados pelos demais, por essas duas grandes potências. Portanto, a Guerra Fria intensificou o uso da propaganda justamente para ganhar adeptos. E esse momento ele começa pós-Segunda Guerra Mundial. Olha aqui nesse caso específico, a propaganda nazista dizendo: este é o jeito americano de ajudar os pobres. Olha, cortando o pão e fazendo guerra. Enquanto nesse outro slide você vai observar aqui que os Estados Unidos dizendo: olha o que o comunismo é capaz de fazer. Aí você vê a bandeira dos Estados Unidos caindo lá atrás, né? E aqui os socialistas, comunistas, né? Oprimindo pessoas, olha só, maltratando mulheres, negros, sofrendo na mão dos socialistas e tudo mais. E essa propaganda ela começa já pós-Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ele é dividido entre dois modelos econômicos, aqui o socialista e o capitalista. Então aqui você observa a conquista da ilha de Iwo Jima, onde os Estados Unidos ele vence a guerra no Pacífico contra o Japão, e aqui você observa a conquista de Berlim pela União Soviética. Olha só que importante. Mas que tipo de aliança existiu entre o socialista e o capitalista nesse momento da história? É bem assim, Hitler, no seu nazismo na Alemanha, a Alemanha fica ali na Europa Central. Ele tentou conquistar o mundo todo. Num primeiro momento, Hitler fez aliança com Stalin da União Soviética para não agredir um ao outro. É um pacto de não agressão, um pacto de não agressão. O Hitler não iria agredir a União Soviética e a União Soviética não iria agredir a Alemanha, né?
Então fizeram um pacto. O que acontece? Hitler direciona todas as suas tropas para a conquista da Europa Ocidental. Mas depois que ele conquista a França e ele conquista a Europa Ocidental, ele se volta para a União Soviética dizendo que agora ele quer conquistar a União Soviética. O que acontece? Stalin segura Hitler ali no fronte oriental de batalha na Europa. E ali o exército alemão começa a ter as suas primeiras baixas. Contudo, o exército soviético ele está enfrentando muita dificuldade para lutar contra o exército alemão. Nesse momento, o Japão ele quer dominar o Pacífico através do seu expansionismo. E ele ataca os Estados Unidos quando ataca um porto militar, que é o ataque de Pearl Harbor. E os Estados Unidos, que até então estava longe de participar da guerra, os Estados Unidos entram na guerra. E agora existe uma aliança. Já que Hitler atacou o seu inimigo, que é a União Soviética, os Estados Unidos então faz uma aliança com a União Soviética para derrotar Hitler. E Stalin com a União Soviética continua forte no fronte oriental, e agora Estados Unidos, Inglaterra e França começam a atacar a Alemanha nazista do fronte ocidental. E os dois frontes de batalha começam a minar o exército alemão. E aqui você vê que quem conquista Berlim, que é a capital, é a União Soviética. Olha só. Só que eles fizeram um acordo prévio, dizendo que quando vencesse, os 4 países iriam governar juntos a Alemanha. Eles iam sentar e resolver o que ia fazer. Então ficou França, Inglaterra e Estados Unidos responsável por uma parte da Alemanha, e o socialismo da União Soviética, de Stalin, ficou responsável por outra parte da Alemanha. Então nós vamos dividir a Alemanha por conta desse processo. E aqui no Pacífico, os Estados Unidos vencem o Japão, e aqui é um ponto muito importante. As 2 bombas lançadas na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, no Japão, em 1945, levam o mundo para um novo patamar de guerra. Agora, as guerras passam a ser tratadas com armas de destruição em massa, muito violentas. A Segunda Guerra ela já foi marcada por bombardeios de cidades inteiras, indiscriminadamente. Mas agora, a bomba atômica eleva para um outro patamar esse nível de ataque. Olha aqui, né? Os restos da cidade. A cidade toda é destruída. Hiroshima e Nagasaki em 1945. E a partir de então, começa aí uma disputa para ver quem que tem o maior armamento. O armamento mais poderoso. Os Estados Unidos saem na frente, desenvolvendo a bomba atômica, mas logo a União Soviética também tem a tecnologia para desenvolver a bomba atômica. Olha aí, os destroços da Segunda Guerra Mundial pós-bomba atômica no Japão. Interessante, né? E agora, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles vão disputar o poder pelo mundo para ver quem que é a maior potência. E aí nós estamos instalada a Guerra Fria. Os Estados Unidos têm o conhecimento da bomba atômica, a União Soviética mais tarde desenvolve o conhecimento da bomba atômica, e os dois grupos, aqui quando eu digo Estados Unidos, eu estou falando do grupo também que envolve França e a própria Inglaterra. Os países capitalistas desenvolvidos, na época chamado Países Capitalistas Desenvolvidos, Primeiro Mundo, países socialistas, Segundo Mundo, e os países periféricos, que não eram capitalistas desenvolvidos e tinham grandes possibilidades ali de se tornar socialistas, eram países de Terceiro Mundo, ou capitalistas subdesenvolvidos. E aqui você vê uma imagem das 2 potências frente a frente, vendo qual que pode produzir mais destruição no outro.
O mundo fica tão armado com a bomba atômica que as guerras elas deixam de existir nessa grande proporção. Por quê? Se essas duas potências se enfrentarem mutuamente, colocando todo o seu arsenal atômico à disposição da guerra, nós estamos falando de destruição não só de um país ou de outro, mas do planeta inteiro. E aí a destruição do ser humano, né? Então, essa quantidade de bomba atômica, a estimativa é de que hoje a quantidade de bomba atômica que existe pode destruir o mundo várias vezes. Olha aí. Então começa uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, que vai gerar alguns momentos de tensão entre os países, entre as potências, mas que também acabam sobrando para o resto do mundo inteiro. O mundo vai se organizar com tropas, ou se organizar geopoliticamente para ficar de um ou do outro lado. Olha só. Aqui os países começam a se organizar. Em 1947, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall. Lembre-se, a Europa está destruída em 1945. Da onde a Europa vai tirar dinheiro para construir o seu parque industrial, construir pontes, estradas, toda a infraestrutura que foi destruída durante a guerra? Tem que vir de algum lugar. Os Estados Unidos, então, ele se propõe a auxiliar os países europeus, principalmente os países ocidentais, para reconstruir esses países, com o objetivo de que esses países, ou com a finalidade de que esses países, eles permaneçam capitalistas. Por quê? Com a fome chegando, a destruição acontecendo, a União Soviética, ela oferece uma possibilidade, um modelo de desenvolvimento. Olha, se vocês forem soviéticos, ou se vocês se tornarem socialistas, vocês podem ser potências, como nós somos uma potência. Então fica aquela disputa política, aquela disputa de interesse também pelos países. E os Estados Unidos, naturalmente, precisa de mercado consumidor. E a Europa é um grande mercado consumidor dos produtos norte-americanos. E aí nós estamos falando de que se esses países se tornam socialistas, não tem consumo. Então os Estados Unidos perdem grande parte da sua capacidade de prosperar como um país capitalista. Então os Estados Unidos, através do Plano Marshall, ele empresta dinheiro para a reconstrução da Europa. E aqui, em resposta, a União Soviética desenvolve o Comecon em 1949, que é um plano de assistência mútua da União Soviética para combater o Plano Marshall. Olha aí. Desse ponto também nós vamos observar a formação das alianças militares. A OTAN, ela é criada, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, e em 1945 é criado o Pacto de Varsóvia. O que acontece aqui entre esses países? A OTAN e o Pacto de Varsóvia vão fazer uma aliança entre os países que têm interesse nessa aliança geopolítica, e o acordo é assim: se um país desse bloco for atacado, todos os outros países entram para defendê-lo. Então, se os Estados Unidos resolvem atacar um país, ou a Inglaterra, ou qualquer país, como bloco, atacar um país do Pacto de Varsóvia, toda a União Soviética e os países aliados do Pacto de Varsóvia entram na guerra. E da mesma forma, se a União Soviética, por exemplo, resolve atacar a França, né, todos os países aliados da OTAN, eles vão entrar na guerra para defender a França. Aí você vê o mundo polarizado em duas grandes potências e os outros países correndo para ver quem que fica com a aliança e se proteger de um ataque. Por quê? Se a OTAN resolve atacar um país sozinho, ou a União Soviética resolve atacar um país que está sozinho também, sem a proteção desses grandes parceiros militares, é óbvio que esse país não vai durar muito tempo. Então, essas alianças começam a ir para o campo militar. E aqui, depois da Segunda Guerra, a Alemanha ela fica dividida. Olha só, a divisão da Alemanha acontece dessa forma que eu disse no início. Os países
se aliançaram, países com políticas diferentes, capitalistas e socialistas, mas tinham um inimigo comum, o nazismo de Hitler, a Alemanha nazista, e eles venceram. O acordo era: depois da vitória, nós vamos administrar junto à Alemanha e vamos ver qual que é a melhor forma de resolver os problemas dos alemães, ou o melhor modelo econômico e político para desenvolver a Alemanha, reconstruir a Alemanha. Claro que isso não ia dar certo, porque o modelo socialista ele era muito diferente do modelo capitalista, e os dois não tinham como administrar juntos a Alemanha para que a Alemanha tornasse um Estado com um modelo híbrido, por exemplo, ou sei lá qual alternativa alguém pensou na época. A grande questão é que a solução foi dividir a Alemanha, e aqui ficou-se com uma parte com a União Soviética, aqui a Alemanha Oriental, dividiu-se a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental foi dividida também entre a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Então a Alemanha ficou dividida, mas observe aqui é a cidade de Berlim. Berlim ficou do lado da Alemanha Oriental, socialista, mas só que a cidade de Berlim também seria dividida, olha aqui, eu ampliei na imagem aqui, seria dividida também em dois modelos, o modelo socialista e o modelo capitalista, e os 4 países vitoriosos iriam compartilhar aqui a administração da cidade de Berlim. Olha só o que acontece, a Alemanha é dividida em 2, Berlim fica do lado oriental, na Alemanha Oriental, e a República Democrática da Alemanha, e Berlim vai ser administrada também de uma forma capitalista e socialista. Só que aqui, o capitalismo de Berlim vai ficar isolado aqui, ó. O que acontece? As pessoas, pós Segunda Guerra Mundial, quando Berlim começa a ser estabilizada, elas percebem que a Berlim capitalista, ou Berlim ocidental, ela começa a ser desenvolvida muito mais rápido. Por quê? Há um investimento massivo dos países capitalistas na Berlim Ocidental, que é a Berlim capitalista. E isso começa a atrair os moradores da Berlim socialista, Berlim Oriental. E num primeiro momento eles vêm, trabalham em Berlim Ocidental e voltam para Berlim Oriental, Berlim socialista. Mas o emprego seria lá na Berlim Ocidental, porque era capitalista e pagava melhor. No regime socialista, o Estado ele é responsável por fornecer, ele promete que vai fornecer aquilo que você precisa. Você não precisa se preocupar em comprar. Os preços, as regras de mercado são substituídas por uma economia planificada. Mas aí as pessoas, olhando um e olhando o outro na mesma cidade, preferem cada vez mais ir para o lado ocidental, Berlim capitalista. O que acontece então? Surge a ideia de construção de um muro para que as pessoas não entrem na cidade de Berlim. Quem que não pode entrar na cidade de Berlim Ocidental? Quem mora na Berlim socialista, Berlim Oriental. Então as pessoas agora passam a ficar impedidas. Primeiro constrói um muro, depois esse muro vai ser fortificado, e algumas pessoas que querem veem que Berlim Ocidental é melhor para viver do que Berlim Oriental e começam a fugir pulando o muro. Com o passar do tempo, essas fugas vão ficar cada vez mais cinematográficas, né? Primeiro aqui, um soldado pulando, um soldado desertando, essa foto ela é histórica, um desertor da Alemanha Oriental, de Berlim Oriental, pulando para o lado o lado capitalista da cidade. E olha aqui o muro depois da sua construção, né? E aí vamos esperar um pouco para falar do Muro de Berlim, porque essa situação ela continua durante os anos 70 e os anos 80. Volte aqui um pouquinho lá na página 163 e nós vamos ver alguns conflitos, momentos de tensão na Guerra Fria. Nós vamos falar da guerra da Coreia,
da crise dos mísseis e também tá aqui na frente, Guerra da Coreia, crise dos mísseis de Cuba e daqui a pouco eu chego lá, tá bom? Deixa eu seguir o roteiro aqui para não adiantar muito. Então a Guerra da Coreia, ela surge no seguinte momento, em 1950, também pós Segunda Guerra Mundial. A Coreia, ela é dividida em dois. Por quê? Porque o Japão havia conquistado a Península Coreana. Agora, o Japão ele é obrigado a ficar somente na sua ilha, no voltar para o seu país. E ele perde todas as terras que ele conquistou durante a guerra. A Península da Coreia, ela foi dividida então, porque ao norte, ali nós temos a fronteira com a Rússia e com a China. Ali nós temos a fronteira. E ali são países socialistas. E ao sul fica sob a influência dos Estados Unidos, a Coreia do Sul, que é democrática e regulada pelas leis de mercado, portanto capitalistas. E a Coreia do Sul, ela tem um regime político e a Coreia do Norte outro regime político. O que acontece? Eles entram em guerra porque não entram num acordo. O Norte ataca o Sul. Tanto o Norte quanto o Sul diziam que era um verdadeiro governo da Coreia. Não chegando a um acordo, o Norte ataca o Sul dizendo: vou reconquistar a península. O Sul, ele é afastado até na última cidade da península quando os Estados Unidos entram na guerra. E aí eles recebem reforço militar e conseguem dominar e empurrar os norte-coreanos, ocupando toda a península. Olha aqui o que acontece. Em 1950, quando começa a guerra, está desse jeito: Seul, capital da Coreia do Sul, e Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Norte comunista e o Sul capitalista. Aqui você vê o Norte atacando em 1950, no mês de setembro, e dominando quase toda a península. Olha aqui, em apenas 3 meses. No entanto, os Estados Unidos entram na guerra e eles conquistam a península. Aqui o general Douglas MacArthur, ele promove uma conquista da península através do meio aqui, ó, da parte central da península, e corta a linha de suprimento dos que estão no sul. O que ele faz? Ele conquista o sul e marcha para o norte até chegar na China. Neste momento, aqui, quando a China entra na guerra, mandando centenas de milhares de soldados para a guerra da Coreia, aqui o general ele cogita o uso da bomba atômica. O uso da bomba atômica para o ataque na Coreia do Norte, mas é rejeitado politicamente e ele é empurrado de volta para o sul. E um ano depois de guerra, os países estão exatamente no mesmo posicionamento, até que entram num armistício ou um cessar-fogo temporário. Aqui, o paralelo 38, lembra das coordenadas geográficas entre longitude e latitude? Pois bem, aqui na latitude, no paralelo 38, é dividido a Coreia e elas fazem um acordo. Olha aí. E até hoje, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, elas não fizeram um tratado de paz, mas sim um cessar-fogo. Teoricamente, eles estão em guerra até hoje. Olha aí. Um outro momento importante é a crise dos mísseis de Cuba, que ela acontece em 1962. Que é a crise dos mísseis de Cuba? Cuba havia promovido uma revolução em 1959. Olha aí, com Fidel Castro e seus guerrilheiros conquistando o governo em 1959, depondo o Batiste, que era o então presidente com forte aliança para os Estados Unidos. E a partir de 1959, Cuba se torna um país que no primeiro momento não era intenção ser socialista, mas só que os Estados Unidos, após a Revolução Cubana, ele promove um embargo aos produtos
aos produtos cubanos, que por sua vez também promovem a expropriação de empresas americanas na ilha de Cuba. Então eles começam a entrar num atrito, e aí, não tendo para quem vender o açúcar produzido em Cuba, só sobra a União Soviética, que diz: olha, eu quero comprar o seu açúcar e eu faço negócio com você, desde que você deixe eu colocar uns mísseis aí no seu país. Ah, então não tem problema. Então, olha só que interessante. Aí nós vamos falar das crises dos mísseis, que aqui ó, colocados em Cuba, mísseis nucleares, viu? Com capacidade de carregar ogivas nucleares. Aqui atingindo todos os Estados Unidos com muita facilidade. Esse momento fica conhecido como crise dos mísseis de Cuba, que entra John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, com Nikita Khrushchev para fazer um acordo de cessar-fogo mútuo ali. Aí qual que é o acordo? Interessante. A União Soviética não interfere mais nas áreas de atuação dos Estados Unidos e os Estados Unidos deixam de interferir nas áreas de atuação da União Soviética. E aí nós vamos dividir o mundo entre as duas potências oficialmente. É o fim das crises do mísseis em Cuba. Mas ainda existe um outro ponto histórico, que é a Guerra do Vietnã. Da mesma forma que a Coreia, o Vietnã ele foi dividido em dois momentos. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Melhorou aí? O áudio? Legal. O Vietnã ele também foi dividido em dois polos. O norte socialista e o sul que queria democracia. O sul capitalista. Aí nós vamos falar de um conflito que dura de 1964 até 1975, com mais de 3 milhões de pessoas morrendo. Após 9 anos de combate, os Estados Unidos, mesmo sem ter perdido no campo de batalha nenhuma das suas batalhas, ele acaba perdendo a guerra por conta do seu esgotamento do esgotamento que a guerra traz, o desgaste emocional em perdas de vidas que a guerra traz para os Estados Unidos. A imagem dos Estados Unidos perante o seu próprio povo começa a ficar muito desgastada. Afinal, por que nós estamos mandando jovens nossos para morrer do outro lado do mundo? Qual que é o motivo? E aí o governo passa a ficar enfraquecido e os Estados Unidos se retira, e o Vietnã do Norte, após um estado de paz, ele conquista todo o sul e o Vietnã ele se torna socialista. Olha aí algumas imagens da guerra. Essa daqui é uma cena histórica, um vietnamita do sul tomando um tiro na cabeça do vietnamita do norte. Olha só. E aqui, essa menina também, ela está nua porque as roupas dela foram queimadas no seu próprio corpo por conta de bombardeio de bombas incendiárias que os Estados Unidos está lançando sobre as comunidades. Era um povo muito pobre e essa menina aqui, ela tem uma foto histórica, né? Tem no livro de vocês aí. E aí, feitas essas considerações, vamos para o segundo tópico. Mundo Bipolar 2, a Guerra Fria em si. Nesse ponto, nós falamos aí dos conflitos e falamos das questões ideológicas e até da divisão da Alemanha. Mas aí dentro dessa questão ideológica estava também uma corrida para ver quem que era o país que melhor oferecia um modelo econômico e de desenvolvimento. E aí começa-se a chamada corrida espacial, com a União Soviética saindo na frente. Quem que era o melhor país para desenvolvimento de tecnologias? A União Soviética sai na frente com o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik, e o primeiro cosmonauta, que é a forma com que os russos chamam os astronautas. Cosmonauta. E o Yuri Gagarin é o primeiro cosmonauta a dar a volta ao mundo, uma órbita inteira na Terra e voltar e pousar
sobre a superfície da Terra de novo. Aqui o Yuri Gagarin, da União Soviética, né? E o Sputnik, o satélite soviético. Que interessante. É do Yuri Gagarin a frase: a Terra é azul. Ele diz isso. Isso coloca a União Soviética na frente também como modelo tecnológico. Olha, a União Soviética, nesse modelo socialista, ela tem mais capacidade de desenvolvimento do que o modelo socialista. É lógico que o modelo capitalista. É lógico que o modelo socialista vai ser melhor, as pessoas começam a pensar. O que obriga o presidente John Kennedy a fazer uma declaração histórica, dizendo: se a União Soviética levou um homem para o espaço, nós, até o final da década, levaremos um homem à Lua e os traremos em segurança. Pronto, está lançadas as bases para a corrida espacial. John Kennedy, com isso, promove aí uma disputa para ver quem que chega na Lua primeiro. Quem chegar na Lua primeiro, vence. E aí começa-se o desenvolvimento tecnológico. Olha só, e os Estados Unidos, então, vence em 1969 a corrida espacial com o astronauta Neil Armstrong sendo o primeiro homem a pisar na Lua. Se Yuri Gagarin falou a frase "a Terra é azul", o americano ele diz a seguinte frase, que entra também para a história: é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E dá o primeiro passo. Olha aí, põe a bandeira americana lá e os Estados Unidos vence a União Soviética. Olha só que interessante. E aí a União Soviética ela passa por mais a década de 70 e nos anos 80 ela começa a entrar em crise. O que acontece? A corrida espacial e o desenvolvimento militar de bombas atômicas, ele é muito caro. Muito caro. Da onde que vem o dinheiro de um Estado capitalista? Ele vem das pessoas comprando coisas e o Estado arrecadando parte dos produtos parte daquilo que circula em mercadorias, arrecada impostos. No modelo socialista, o Estado ele acaba produzindo as coisas, mas só que a arrecadação vai ser muito mais limitada. Quando o modelo socialista ele não consegue usufruir daquilo que militarmente foi desenvolvido, que são as tecnologias de comunicação e até mesmo as fábricas militares, ela se vê de mãos atadas. Enquanto que nos Estados Unidos, os produtos, o dinheiro investido pela NASA, que é o Estado, desenvolvidos pela NASA para a corrida espacial, eles geram produtos ou subprodutos que podem ser utilizados em coisas para serem vendidas, que são os royalties. Então, vou te dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos, para chegar lá no espaço, precisa desenvolver um capacete especial para proteger a visão do astronauta, correto? Então ele desenvolve uma película para o capacete, uma película. E essa película impede as radiações dos raios solares de agredir os olhos do astronauta. Então desenvolve aquela película. Quando a NASA desenvolve isso, alguém da indústria de óculos fala: olha, eu queria pegar essa película e colocar no óculos para vender óculos de sol. Tá vendo? A NASA diz: pode usar a minha tecnologia, o segredo está aqui. Pode usar a tecnologia, só que eu quero royalties. Você vai me pagar 10% de tudo que você vender, fora o imposto do governo, né? O imposto continua, mas paga-se o royalty. E isso vai desenvolver vários produtos e inovações tecnológicas baseados na tecnologia desenvolvida durante a corrida espacial. Uma frigideira antiaderente é muito bem-vinda na hora de fritar um ovo, não é? Então a pessoa
vê uma frigideira, olha, o ovo não gruda na panela, que coisa legal. Da onde que vem essa tecnologia? Da NASA. Então a NASA recebe royalties quando a pessoa compra uma frigideira antiaderente. Olha que legal essa espuma desenvolvida pela NASA. Vou usar para fazer colchões, vou usar para fazer travesseiros. Olha, vamos vender aqui o travesseiro da NASA. Para produzir travesseiros com aquela tecnologia, o fabricante ele tem que pagar royalties, porque foi a NASA que descobriu aquilo ali. Então os Estados Unidos, para simplificar bastante aqui, acaba recebendo de volta o dinheiro gasto com a corrida espacial, enquanto a União Soviética, que não tem mercado, não recebe o dinheiro de volta. Claro, estou resumindo bastante aqui, né? Mas para você entender, o que acontece? A União Soviética começa a ter problemas estruturais. A população aumenta, o desenvolvimento tecnológico não alcança as fábricas, a produtividade, por não ter concorrência e a otimização dos produtos também passa a ser limitada, e a União Soviética começa a entrar em crise. O Estado soviético não consegue suprir a necessidade da população. E então, Mikhail Gorbachev, esse senhor aqui, você sempre vai lembrar do Mikhail Gorbachev, porque ele tem uma manchinha na testa aqui, ó, um símbolo na testa, e ele assume o poder da União Soviética e desenvolve... ele precisa fazer reformas no sistema soviético. E aí ele promove duas ações, a Perestroika e a Glasnost. Isso aí. A Glasnost, ela é a abertura ou a transparência política. A ideia era assim: nós vamos mostrar tudo para a população e com liberdade de imprensa, relativa liberdade de imprensa, para que as pessoas conheçam como que está a União Soviética. A estimativa era de que se a população soviética soubesse realmente quais são os problemas do país, ela iria fazer sacrifícios e iria apoiar o governo naquilo que fosse necessário. E a perestroika seria uma reestruturação econômica e militar do país, dizendo: nós precisamos abrir as nossas fronteiras para que empresas sejam instaladas aqui, né? E entre outras reformas. Mas a perestroika, ela visava a economia, uma abertura econômica aos poucos, num país socialista. Então, aqui deu muito errado, porque tanto um quanto o outro engoliram o sistema soviético. E aí nós estamos falando do desmantelamento total da União Soviética. Em 1989, aqui, a cidade de Berlim, ela começa a entrar em alvoroço. E aí há uma pressão política, porque afinal de contas o muro ele simboliza a Guerra Fria. O muro de Berlim é o símbolo físico daquilo que está acontecendo entre os países. E a União Soviética começa a ficar sem recursos, até mesmo para manter a segurança do muro e tudo mais, e decide se abrir o muro, mas decide se abrir as fronteiras de Berlim. Mas não era bem para abrir de uma forma abrupta, mas por um erro histórico de comunicação, acabou que o responsável por Berlim Oriental disse que ia abrir o muro. Um repórter perguntou para ele: quando que você vai abrir o muro? Quando que você vai abrir a fronteira? Ele falou bem assim: não, por mim a partir de agora. O que acontece? A população foi lá para o muro e derrubou o muro de Berlim. Derrubou com picareta e tudo, e o povo da Berlim Oriental nunca tinha visto uma vitrine de loja, não conhecia os carros, porque a União Soviética, no lado de Berlim Oriental, ela parou no tempo, né? E é muito interessante ver os vídeos das pessoas nesse momento histórico. Eu não posso colocar o vídeo aqui, porque eu coloquei uns vídeos aqui e deu problema, porque o YouTube não aceitou, porque tinha direitos autorais nas imagens. E aí eu tive que apagar o vídeo e refazer a aula. Então, estou aqui falando para você, mas os vídeos são muito bacanas. Você pode procurar no YouTube aí, Queda do Muro de Berlim, que você vai achar. Então, em 1989, é o marco do fim da Guerra Fria. Por quê?
desencadeia uma sequência de acontecimentos que colocam fim na própria União Soviética. Em 1990, cai aqui a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, com a reunificação da Alemanha. E em 1991 é o fim do Pacto de Varsóvia e o desmantelamento final da União Soviética. Legal, pessoal? Vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito extenso, a aula não fique muito extensa. E vou pedir para você fazer as atividades 1, 2 e 3 dos módulos 67 e 68, no seu livro mesmo. Não precisa me enviar nada. Peço que você, que já fez a leitura, faça os exercícios. Você que não leu o texto, não fez as anotações, o resumo que eu pedi, se esforce. É muito importante você fazer uma leitura prévia com as suas anotações. Legal? Faça também um resumo no final do material. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Grande abraço!